Você já percebeu como que hoje em dia parece que tudo precisa de um rótulo? A gente procrastina, é o TDAH. Estamos ansiosos com algum prazo, crise de ansiedade. Mas será que tudo na nossa vida é realmente um diagnóstico médico? Ou a gente transformou esses nomes em um escudo para fugir do que realmente precisa ser resolvido? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos de reflexão e tentar entender o que a gente pode trazer de melhoria, de autoconhecimento para o nosso desenvolvimento pessoal. Vem comigo. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tenho TDAH e por muito tempo, até pouquíssimo tempo atrás, tipo, bem recentemente, eu usei meu diagnóstico, mesmo que de forma inconsciente, para justificar as minhas dificuldades de estudo, minha falta de foco, minha falta de constância. Tudo era culpa do TDAH. Até que eu percebi que nem tudo é o TDAH. Até mesmo nas relações pessoais, tipo assim, qualquer dificuldade, qualquer conflito, meu primeiro pensamento é fuga. Mas eu vou chegar nessa parte. Recentemente, na terapia, estava conversando com a minha psicóloga e eu sempre tentava entender por que eu sempre fugia quando eu via alguma dificuldade. Como eu disse, em relacionamentos, se o estudo ficava mais difícil, eu inventava um estudo novo, alguma outra ideia, e eu fugia, eu mudava a rota e eu não tinha persistência. Eu ainda estou em desenvolvimento, estou trabalhando isso, estou melhorando, tenho muita coisa para melhorar, mas trazendo uma única lembrança assim, mais real que eu tinha durante essa sessão de terapia, que foi quando eu estava indo para a escola com mais ou menos uns 7 anos, a minha mãe estava me levando, e eu lembrei que eu tinha esquecido o dever de casa, né? Na verdade, eu não tinha essa responsabilidade, mas eu e minha mãe tinha esquecido de colocar na mochila. E eu falei para ela, mãe, eu esqueci. Aí ela falou, se a professora perguntar onde tá, você finge que vai tirar da mochila e fala assim, ah, eu esqueci. Eu nunca cheguei a pensar igual nesse dia da terapia que a gente teve um start. Uma estratégia boba de criança virou uma programação. A minha mente aprendeu a criar um mecanismo de fuga aceitável para não encarar o desconforto do erro. Eu sou uma pessoa que eu tenho. É outra coisa, eu tenho extrema dificuldade em aceitar que errei. Mas por anos o TDAH virou essa mochila onde eu fingia procurar o dever. Mas o grande estalo veio quando eu levei o meu laudo do TDAH, eu fiz vários testes, né, pra uma psiquiatra. E sabe o que ela fez? Ela nem olhou. Ela viu a folha e falou assim pra mim, eu nem vou olhar esse laudo agora, porque eu não me apego a papel, nem tudo é diagnóstico, nem tudo é um problema, nem tudo é uma doença. Às vezes é só o estilo de vida que você tá levando, é uma fase. E pelo que você tá me falando, você tá sobrecarregada, você tá... Enfim, a psiquiatra tinha toda a razão. Eu tava extremamente ansiosa. E é que eu tava assim, exaurida. Gente, eu tava muito sobrecarregada. A maternidade ali foi uma fase muito difícil, levando as crianças pra escola em horários diferentes, sabe? Então, assim, às vezes só mesmo a rotina. Eu não tava conseguindo fazer uma atividade física, eu não tava tendo tempo para me cuidar. Então, a minha falta de foco e a minha ansiedade não era uma doença crônica, era uma reação natural do meu corpo e da minha mente àquela fase que estava tão pesada para mim, sabe? Você tá em um momento difícil, o seu corpo vai reagir. E o perigo é que na pressa de encontrar uma resposta rápida, a gente corre para tomar um remédio de tarja preta fortíssimo para anestesiar uma crise que na verdade é uma situação, não é uma crise, não é uma doença, não é um diagnóstico. A gente quer, assim, uma pílula mágica que resolve o nosso estilo de vida, que tira a nossa ansiedade como se fosse... E, gente, às vezes é só um momento, sabe? Eu não sou, assim, contra medicação, eu não tô falando. Às vezes a gente precisa mesmo, assim, de um complemento necessário, sabe? Às vezes o remédio vai funcionar como uma bengala, um suporte para atravessar uma fase difícil, mas ele precisa ser um auxílio, nunca um controle. O remédio não pode assumir o volante da sua vida. Entenda isso. Eu não sou contra a medicação, inclusive hoje eu faço uso de uma medicação, depois eu posso vir falar sobre isso, mas quem precisa governar a nossa vida somos nós, é eu governar minha vida, é você governar a sua vida. E para isso o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele pode te dar consciência para você olhar suas raízes, entender o seu momento presente, ajustar sua rotina e assumir o controle de vez, sem deixar que um diagnóstico, uma pílula, o que dita que você é, controlar a sua vida. Vem cá, a verdade é que olhar para dentro de si dá muito mais trabalho do que simplesmente carregar no peito a etiqueta de um diagnóstico ou tomar um comprimido.
mas é o único caminho para você ser dono da sua própria vida de verdade. E você? Qual é a desculpa na mochila ou rótulo que você anda usando para justificar o momento que você está vivendo, a fase, o sentimento, as dificuldades que você enfrenta? Me conta aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Valeu por ter ficado até o final. Toca aí e até o próximo. Fui!